Boa noite. Nosso grupo é formado por Anderslene Maria de Oliveira e Luiz Henrique Moraes Sampaio. Nosso tema é dificuldades da aprendizagem. Aqui está a nossa justificativa. O problema da aprendizagem é descrito como um caminho forçado em que nada é conhecido por boa vontade. Gilles Deleuze fundamenta o empirismo transcendental como crítica à imagem do pensamento natural, afirmando que o modelo de ensino que forma um pensamento a pensar é o principal problema que atinge a construção do conhecimento. Dessa forma, Deleuze aborda e relaciona a experimentação com seu modelo empírico de imagem e movimento, em que o educando se torna sujeito principal do movimento quando se propõe a experimentação com os assuntos e abordagens submetidas pelo educador, que assim imputa a criação cognitiva da imagem responsiva do problema experimentado. Portanto, a ótica deleuziana expõe o educador como precursor do vínculo entre o objeto ao movimento e a criação da imagem na cognição. E aqui estão os nossos objetivos, que é abraçar a compreensão da construção do ser pensante através da pedagogia, dissuadido e propondo a visão da análise teórica de Gilles Deleuze como alternativa viável da expressão e superação de desafios que incorporam o ensino e a aprendizagem, e pedagogicamente correlacionar a forma do educador à compreensão profissionais que despontam o ensino como parte cognitiva da construção do indivíduo pensante na sociedade. E para começar aqui a nossa introdução, vamos começar falando dos modelos arcaicos adotados pela classe estudantil brasileira mostram-se limitantes quando estudantes não conseguem desenvolver o pensamento crítico, uma vez centrados na figura autoritária do professor. O modelo padrão assim é questionado, dado que tecnologicamente, culturalmente e intelectualmente a sociedade vigente não se adequa totalmente às formas de ensino, consequência dos avanços evolutivos. Aplicando assim metodologias ativas, é possível desencadear desdobramentos do pensamento experimental, defendido filosoficamente, quando se relaciona movimento e imagem, acentuando o pressuposto em que o estudante torna-se o principal precursor e o instrumento no processo de ensino-aprendizagem, tomando o papel central quando dispõe de construções que envolvem adequações de fotos, resoluções de problemas, imaginação, pesquisa, identificação e formação de hipóteses e coletas de dados. Muito bem, boa noite. Meu nome é Luiz Henrique e a parte que me corresponde é a fundamentação teórica, né? A gente percebe que as ideias de Deleuze, né, ele propõe para a gente uma perspectiva, uma nova perspectiva de ensino pedagógico. E dentro dessa linha de pensamento, ele afirma para a gente que a experimentação do corpo no processo de obtenção do conhecimento, ela é importantíssima. Nós estudamos nesse trimestre uma disciplina chamada de psicomotricidade, se eu não estou equivocado, que é um nome que não é comum, e fala sobre a utilização do corpo para que as crianças pudessem se desenvolver, para que elas pudessem trabalhar a sua capacidade mental, de raciocínio e até mesmo crítica, né? E dentro dessa perspectiva, Deleuze ele busca aprofundar essas questões, relacionando a ideia da pedagogia e também ele traz a experimentação da filosofia, uma vez que o mesmo ele é um filósofo francês que é bem inserido e conceituado nessa área. E aí, falando ainda sobre a estrutura do conceito pedagógico, ele traz para a gente que o aprendizado, a partir da interligação entre busca da experimentação com o pensamento racional. Então,
ele tenta trazer as duas coisas. Ele diz o seguinte, que só é gerado, ou seja, o conhecimento, quando o objeto se move experimentalmente em busca do saber vivenciado. Em outras palavras, Deleuze ele traz para a gente, dentro dessa nova perspectiva que o objeto, ou seja, o ser pensante, ele precisa viver algumas experiências para que ele possa aprender. E a gente vive na era, por exemplo, da cultura maker, né? Em que as crianças, os jovens, eles aprendem fazendo, eles aprendem com a mão na massa, né? E é diferente da ideia que a gente tinha anteriormente, bem arcaica, né? Onde o professor era o detentor do conhecimento, onde o conhecimento só via através da figura do professor. Hoje não, ele aprende ali na prática. A metodologia a gente buscou através aí de materiais bibliográficos, através de materiais científicos, trazer um pouco da visão de Deleuze, o qual ele tem uma perspectiva de metodologia ativa, né, como pedagogia conceitual. Então, a gente buscou permear essas várias vertentes, trazendo um pouco da explicação da teoria desse filósofo. Dentro das considerações finais, então, na ideia de Deleuze, o educador ele não somente ele é o detentor do conhecimento, mas esse conhecimento ele passa agora a ser dividido com o seu aluno. E aí a gente percebe que essa capacidade metodológica de Deleuze, ele busca, de certa forma, facilitar a disseminação do conhecimento que o professor tem, e aí ele enfatiza muito a questão dos métodos repetitivos, né, da experimentação. E isso eu posso dizer profundamente, porque eu tenho não profundamente, mas de uma forma apropriada, com mais propriedade, que eu tenho uma filhinha de 4 anos, que está aqui, por exemplo, é, e nós todas as semanas estudamos com ela uma historinha da Bíblia. E ela consegue captar, toda semana, por exemplo, a gente estuda a história de José, na outra a gente estuda a história de Daniel, de Abraão, né, filha? E isso, essa repetição das histórias, fazendo com que às vezes ela percorra, experimente, isso faz com que ela adquira essa ideia do conhecimento que Deleuze traz para a gente. E aí ele fala que essa abordagem ela acaba diminuindo, consequentemente, os problemas que são enfrentados pelos educandos quanto à questão da facilidade na questão da aprendizagem. Então é essa a ideia que o trabalho nosso propôs trazer para o leitor. Aqui nós temos algumas referências, né, que foram utilizadas conforme foi dito na metodologia. E por último, nós trouxemos uma frase de Will Durant. Você pode se perguntar, poxa, mas o trabalho todo foi pautado nas ideias de Deleuze. E aí, no final, você traz uma frase de Will Durant. É porque essa frase, ela casa perfeitamente, não que a gente não achou outra frase, mas essa frase, ela se encaixa perfeitamente na ideia do trabalho. E ela diz o seguinte: 60 anos atrás eu sabia de tudo. Hoje sei que nada sei. A educação é a descoberta progressiva da nossa ignorância. Então, é essa a ideia que Deleuze ele traz para a gente. Não é que o professor ele é o detector de conhecimento, ele é a enciclopédia ambulante. E por mais que ele seja, ele precisa entender que a educação ela é uma descoberta progressiva, porque a cada dia você conhece alguma coisa e descobre o quanto você era ignorante naquilo. Então a gente viveu, de certa forma, preso a uma era em que os professores achavam que sabia de tudo e só eles falavam, e os alunos acabavam ficando acanhados. E a gente percebe, através dos estudos de Deleuze e de outros estudos,
o quanto a educação ela é um processo contínuo. A gente nunca sabe de tudo e sempre precisa aprender um pouquinho mais. Então essa é a apresentação da nossa dupla, né? E muito obrigado. Uma ótima noite aí a todos.